Hoje nós vamos falar um tema bem interessante, muito bom, uma jornada com Deus. É um tema que é retratado muitas vezes na nossa vida cristã, e muitas vezes nós não nos damos conta que nós estamos numa caminhada, numa jornada cristã. Nós já estamos vivendo automaticamente uma vida com Deus aqui na terra pós nossa conversão. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, lá em Deuteronômio, 5º livro, escrito por Moisés, o Pentateuco, Deuteronômio capítulo 31, Moisés já estava aqui no final da sua vida, e Deus continua falando com Moisés. E Moisés, obviamente, passa para Josué, que seria o seu sucessor aqui. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Pentateuco são 5 livros escritos por Moisés, obviamente inspirado por Deus, guiado por Deus também. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Capítulo 31, versículo 8. Diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Vamos ler mais uma vez? O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai nessa hora. Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, obrigado por cada vida que está aqui, ó Deus, presente para prestar um culto ao Senhor, aqueles que estão em casa também, adorando a Ti, ó Pai. Muito obrigado, porque nós sabemos que muitas coisas o Senhor tem para os Teus filhos, ó Pai. E nós queremos crescer, ó Deus, sempre na graça e no conhecimento do Senhor. Nos ajude, ó Pai. E tenhamos, ó Deus, uma lealdade, uma fidelidade às Escrituras Sagradas. Nos use, ó Deus, nos use completamente para que possamos estar ensinando de uma forma bíblica aos Teus filhos, ó Pai. A cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quando nós olhamos para esse versículo aqui, nós já vemos, que o povo de Israel já estava perto de tomar a terra prometida. Interessante que muitos aqui não viveram no Egito, e também não conseguiram entrar na nova Canaã, na terra de Canaã. Então muitos desses não conheciam, apenas Josué, Caleb e alguns outros que foram espiar a terra, não os outros que deram um relatório negativo, não são esses, os que deram um relatório positivo. Por quê? Porque já era uma promessa de Deus dessa terra para o povo de Israel. Então, quando Deus ele já tinha prometido, é interessante que as pessoas estavam relutantes em relação a isso. Deus já havia prometido a terra. Então, Deus já havia feito isso. E quando Deus se dirige a Israel, ele os adverte: olha, vocês vão para uma terra onde os moabitas estão lá, os amorreus estão lá, não tenham medo, eu estou com vocês. E aqui ele está dizendo para Moisés, para Josué: não tenham medo, eu estou com você, não desanimes. Por que não desanime? Porque muitas coisas iriam acontecer. E hoje, nos nossos dias também, nós aplicamos na nossa vida, obviamente, muitas coisas têm acometido o povo de Deus. Mas eu não posso desanimar, eu não posso desistir das coisas. Porque quando nós olhamos para os problemas, automaticamente a nossa fé ela vai diminuindo. Quando eu olho para a palavra de Deus, a minha fé aumenta. Porque isso é bíblico. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então a nossa fé aumenta quando nós lemos a Bíblia, quando nós ouvimos sobre a Bíblia, e nós deixamos que a palavra de Deus tenha influência sobre o nosso ser. Isso que está faltando muitas vezes. Nós precisamos ter influência mais da palavra e menos das coisas deste mundo, que tem influenciado a nossa mente. Inconscientemente não tem jeito. Porque nós focamos muito em alguma área que não é uma área bíblica, não é uma área que Deus não concorda com aquilo, porque tem muita fake aí no meio, e nós estamos indo a todo vapor nessas notícias, por exemplo. Quando nós olhamos aqui, que eu estou caminhando uma jornada com Deus, como que eu estou vivendo de alguém que já é do céu, já vai morar no céu, como que está vivendo aqui nessa terra? Eu tenho sido embaixador de Deus aqui nessa terra? É algo muito mais profundo.
É algo que dá para a gente falar isso muitas vezes, e automaticamente o tempo não vai dar certo. E quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver além do natural. Às vezes é a mesma coisa quando você já sabe de algum negócio, de alguma coisa, e a pessoa cita algo para você, você já sabe. Quando nós andamos, e o crente ele deve andar no sobrenatural, né, isso é automático, quando nós entregamos o nosso coração a Cristo, nós já estamos vivendo no sobrenatural e não mais no natural, isso é normal. Então nós vemos Deus agindo no sobrenatural. Agora, um crente ficar andando no natural o tempo todo, a gente precisa desconfiar. A gente precisa analisar cada situação. Então, isso, a minha jornada com Deus aqui nessa terra, é pautada também nos comportamentos. Também. Não só isso. Porque tem muita gente que foge a comportamentos, foge a palavras, foge a muita coisa. Mas Deus conhece cada vida. Então, não adianta mentir que Deus sabe quem que é quem. Devemos notar a presença de Deus em nossas vidas. E será que eu tenho percebido Deus agindo na minha vida à medida que eu avanço pela fé, que eu avance no desconhecido, que eu avance na obscuridão ou na escuridão? Será que eu me lanço perante Deus, eu vejo o agir de Deus, eu vejo o sobrenatural de Deus agindo sobre a minha vida? Eu consigo ter essa percepção? Eu consigo discernir isso? Então essas coisas, como cristão, a gente precisa observar. E é fácil ficar com medo quando a gente dá alguns passos, principalmente na caminhada cristã, e cada passo, né, a gente mede. Será que eu preciso ir por aqui ou não? Esse é um direcionamento de Deus para a minha vida? Não. Será que Deus está me orientando aqui? E é interessante que muitas vezes nós tomamos decisões de acordo com a nossa vontade, não com a de Deus. Porque a nossa vontade está predominando. Eu estou orando a Deus, Pai, me mostra. Será que é para que eu possa ir para este emprego? Mas eu quero aquele emprego, mas a vontade de Deus é contrária. Só que a minha vai prevalecer, porque eu quero aquele emprego. Aí fica a pergunta, Deus está nesse negócio? Deus está nos meus planos? Então tudo isso faz parte da minha jornada com Cristo. Mas quando eu escolho não Deus, escolher andar pela fé, eu preciso fazer essa escolha, nós devemos nos consolar de que Deus não está apenas ao nosso lado, mas que Ele já tem todo o reconhecimento da nossa jornada. Quando o povo de Israel estava à beira aqui perto já para entrar em Canaã, ele já sabia o que ia acontecer. Alguns chamam de presciência, outros chamam de soberania de Deus, né? Há uma divergência aí. Eu prefiro acreditar na soberania de Deus, que Deus ele é soberano em todas as coisas. Se eu estou onde estou, porque Deus é soberano, Ele quis assim. E alguns já preferem a presciência, Deus já sabia, né? Muitas outras coisas. Há várias coisas nesse versículo que deve ser lido e deve trazer conforto para a nossa jornada de fé. E a primeira delas, eu preciso entender que eu nunca estou sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Por mais que as pessoas, principalmente em período pandêmico, as pessoas pensam, eu estou sozinho. Às vezes eu posso me sentir só. Mas Deus não nos abandona. Amém? Deus não nos abandona. Deus está conosco o tempo todo. E não há dúvida que na nossa caminhada cristã, na nossa jornada de fé, acaba sendo meio que assustadora. Por quê? Porque é uma jornada difícil, não é uma jornada fácil. Porém, é uma jornada alegre, é uma jornada que Deus nos conforta. É complicado andar no caminho cristão? Sim. Não é tão simples andar pelo caminho estreito. Não é tão simples. Mas Deus nos conforta, Deus nos direciona, Deus nos dirige. E isso, o final disso, é um final abençoado. É um final de bênção, não um final de maldição. Então, isso também deve nos trazer consolo. Eu tenho trilhado no desconhecido por confiar na orientação de Deus. Eu tenho feito isso. O Deus em que eu confio pela fé, mesmo que eu estou andando eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas se eu confio que Deus já está preparando um novo dia para mim, basta. Irmãos, às vezes nós confiamos tantas coisas, a questão digital e etc. Amanhã vai cair uma tempestade, uma frente fria, amanhã vai chegar de acordo, e às vezes não acontece, não é verdade? A gente vê isso.
Semana passada mesmo estava várias notícias que sexta-feira ia fazer 10 graus, ia fazer 12 graus e etc. Não aconteceu. A gente precisa confiar mais em Deus, sabe? Nós estamos confiando muito em homens, porque por trás de toda máquina existe alguém manipulando. A gente sabe. A inteligência artificial hoje está bem avançada, a gente sabe disso. Mas eu não estou sozinho, porque Deus está comigo. No entanto, eu posso me consolar com o fato de que Deus nunca me permitiria que eu desse um passo de fé, sem primeiro garantir que Ele estaria conosco a cada passo do caminho. Deus está conosco a cada passo que eu dou. Deus está comigo. Agora, eu tenho deixado Deus agir na minha vida? Eu tenho deixado Deus trabalhar na minha vida? Deuteronômio 31:6, um pouquinho antes, fala assim, ó: sejam fortes e corajosos. Agora está falando para todo Israel. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Amém? E assim hoje, irmãos, é dessa maneira. Só que veja bem, quando nós estamos falando sobre isso aqui, não confunda isso com Deuteronômio 28, tá? Onde estão as bênçãos e as maldições de Deus ali, que é específicas para o povo de Israel. Eu ouço muitas pessoas pregando que você é cabeça, você não é cauda. As pessoas gostam de ouvir isso naturalmente, então elas preferem ouvir, né, que eu sou cabeça, eu não sou cauda, eu vou tomar posse da terra prometida e etc. Mas essa passagem contém algumas bênçãos, mas se você ver a lista de maldições aqui, é uma lista muito maior que as bênçãos. Se não fizer o que eu vos mando, que Deus manda. Se não fizer, acontecerá isso e isso. Essa parte não é pregada. Por quê? Porque somente a parte de bênçãos. A gente precisa compreender as Escrituras da maneira como ela é de fato. Então, quando eu pondero que eu devo dar esse passo de fé, tudo que eu preciso fazer é olhar para quem está pedindo para dar esse passo de fé, que é Deus. Se Deus está pedindo, eu vou dar esse passo de fé. Eu vou perceber que Ele está comigo e eu não vou estar sozinho. Por mais que eu pense que eu estou sozinho, já aconteceu vezes na nossa vida, na nossa jornada de fé, que nós pensamos que nós estamos sozinhos, sim. Mas Deus está ali, confortando aquele momento, principalmente em velório. Quando nós conversamos com pessoas, tentamos com palavras consolar, e muitas vezes não dá certo, né? Porque somente é o Espírito Santo que consola. É nesse momento que muitos não se suicidam, muitos não entram em depressão e outras doenças, por conta que o Espírito Santo está trabalhando no coração dela. Mas muitas vezes nós não percebemos. Mas o agir de Deus está aí. Então, por isso que nós podemos dizer enfaticamente que Deus não nos deixa só. E quando Ele fala, sejam fortes e corajosos, irmãos, para muitas coisas é necessário coragem. Para muitas coisas, eu preciso ser fortalecido em Deus e ter coragem. Porque muitas vezes, na nossa vida, na nossa luta diária, a gente vai precisar de coragem, de ter ânimo para fazer as coisas. Então o medo vai diminuindo na medida em que nós entendemos que Deus está do nosso lado, se eu obedecer a sua ordem e dar esse passo de fé. É interessante falar sobre isso, eu dar um passo de fé. É interessante falar, mas é difícil compreender isso, é muito complicado. Por quê? Porque nós não vemos isso. E muitos pensadores do passado falavam isso por conta de que não via os cristãos andando por fé. Deus não existe. Vai julgar uma pessoa por falar isso? Por que Deus não existe? Ele não via Deus, muitos, né? Não viam Deus nos cristãos, é natural. Se você não tivesse, por exemplo, esse dom da fé, dom da salvação, se você não fosse salvo, de repente você olhasse para um cristão, como eu, como você iria até Cristo? E às vezes, hoje, pessoas não se achegam a uma igreja, não se achegam a algum lugar que, graças a Deus,
neste momento estão tendo vários cultos aí pregando a palavra, por conta de que o testemunho tem deixado a desejar. E aí, eu vou lá por quê? Vou fazer o que lá? Não vou. Eu não vou. Então a gente precisa entender sobre isso, que o caminhar pela fé é um pouquinho complicado, mas eu preciso entender que Deus está comigo. E o agir pela fé é agir naquilo que eu não estou vendo nada. Aí é mais difícil. Se você pegar e fazer uma pesquisa rápida, você vai ver que a maioria dos cristãos estão vivendo no natural. Não estão vivendo pela fé. Faz uma pesquisa entre você mesmo, somente você. Como que eu tenho agido? Eu tenho agido pela fé ou eu tenho agido pelo natural? No dia a dia, na rotina. Algo mecânico na minha vida. Eu não preciso de milagres de Deus, eu não preciso do impossível de Deus, porque eu tenho meu salário no fim do mês, eu tenho uma boa saúde, eu tenho uma boa família, está tudo ok, então está tranquilo. Eu não vivo pela fé às vezes. Então não é simples falar que eu tenho vivido pela fé. Mas graças a Deus tem um povo que vive. Amém? Que sejamos esse povo. Segundo, Deus já esteve para onde você está caminhando. É interessante que no desconhecido, Deus já sabe, Deus já viu. O versículo diz, o primeiro versículo de Deuteronômio, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Então, e de repente nós falamos isso, que alegria que me traz. Às vezes não traz. Paciência, mas está na Bíblia. Deus está conosco. Em outras palavras, Deus já preparou o próximo passo para você, simplesmente se eu der o passo. Eu tenho dado esse passo de fé? Eu tenho dado? Eu tenho acreditado, se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo? Se Ele já colocou em meu coração. E tome muito cuidado com decisões precipitadas, porque não é somente a paz, o árbitro em nossos corações. Uma decisão requer muitas outras coisas para tomar uma decisão. Porque às vezes a nossa emoção, eu estou tomando uma decisão baseada em minha emoção. Olha, Deus está dizendo para eu mudar de cidade. E eu quero mudar. Aquilo está no meu coração. Deus está pedindo, vai embora, vai para os Estados Unidos. Que bênção. Mas Deus não quer que eu vou. E eu dou um jeito de orar e a vontade de Deus é essa. Então a gente precisa cuidar em relação a isso. E é onde não dá certo lá na frente. Até a questão de trabalho, de quem está namorando aqui, ore ao Senhor, não fique colocando as suas exigências em primeiro lugar, que o Senhor mostre para você todas as coisas, em todas as coisas. É tipo aquele filho que, tem uma ilustração, né? Que confia no pai. O pai está no escuro, ele pede para o filho pular. O filho pula. É confiança. Está escuro, ele não vê nada. E o pai está pedindo, pula, que eu te seguro. É mais ou menos assim a nossa vida cristã. Nós estamos, eu pulo no escuro. Então isso é exatamente o que Deus está dizendo para nós fazermos. Isso é exatamente. Ele já sabe que nós vamos enfrentar. Ele sabe perfeitamente. Portanto, nós não temos nada a temer, porque Deus não permitirá que nós enfrentemos algo que é grande demais para suportarmos. Até na provação, na tentação, na nossa tribulação, lembrando que o fardo de Jesus é leve, o fardo de Jesus é muito leve, e Ele nos ajuda a cada dia, em nome de Jesus. Então, para onde você está indo, Deus já esteve. Deus está lá, Deus está preparando o lugar. Amém, irmãos? Terceiro, não retroceda jamais. Por mais que está difícil a luta. Quem já tem mais de 10 anos de evangelho? 10, 20, 30, 50 anos. Aquela turma que, vamos dizer, né, se converteu com você, que estava ali com você, está até hoje nos caminhos de Cristo? Todos eles. Aí você pega essas pessoas que estavam com você e começa a reparar como que está a vida dessa pessoa hoje. Eu não estou dizendo isso para alegrar, viu? Para ter misericórdia, para orar por essa pessoa. Se ela estiver viva. Porque eu lembro que da minha época de conversão na adolescência, na juventude, né, melhor dizendo, alguns não estão mais. Uns morreram, outros, deixaram de lado Deus, não estão mais.
enveredaram para o mundo das drogas, outros não quiseram saber. Quantos estão firmes em Cristo? Dá para contar no dedo. E com isso, a gente sabe que uma casa, quando ela está ornamentada, quando ela está vazia, Satanás ele vem e traz consigo outros 7 demônios. Irmãos, isso é Bíblia. Ele faz um estrago. Por isso que a gente precisa orar e vigiar, conforme as palavras de Cristo. A gente precisa orar e vigiar. Então nós vemos que diante do Senhor está, os olhos, né? Está ao nosso lado o tempo todo, de Deus. Ele nunca vai atrás de nós, ele vai sempre à frente. O pastor de ovelhas, quem já viu um pastor de ovelhas? Ele vai sempre à frente, conduzindo as ovelhas. Não é como um boiadeiro que vai atrás, conduzindo os bois, é diferente. Deus é assim, Deus vai à frente. Precisamos que Deus nos conduza pela fé. Somente Ele que pode fazer isso. Olha só o que diz aquilo que eu falei agora, sobre quem está nos caminhos do Senhor. Quem? Olha só o que diz Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39. Mas o meu justo, olha que palavra abençoada, o meu justo, viverá pela fé. E, se retroceder, eu não me agradarei dele. Só isso. Então não adianta ter misericórdia, às vezes, da pessoa quando ela não quer Deus. Ela não quer. Ela disse, eu não quero. É diferente. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que creem são salvos. Amém? Mas o meu justo é quem o quê? Pratica justiça. Se eu estou do lado da injustiça o tempo todo, algo errado. Palmas para algo errado. Olha, está fazendo tudo ao contrário da palavra, palmas. Isso não é justiça. Então eu não sou justo. Eu sou alguém enganoso. Eu tenho uma balança enganosa. Mas o meu justo viverá pela fé, não para aquilo que ele está vendo. E se retroceder, não me agradarei dele. Nossa, que Deus maldoso. Oh. Deus não é maldoso, irmãos. Ele está dizendo por quê? Como Pedro fala, alguns não eram dos nossos. A gente sabe disso. Infelizmente acontece de muita gente não querer Deus. Aí um vem e fala assim, não, pessoas foram para o inferno, não sei por quê. Por exemplo, vou dar um exemplo muito básico aqui que eu ouvi um dia, só que foi ao contrário. Hitler, o que ele fez, por exemplo, merece o céu, sim ou não? A justiça aí, permeando aí, merece o céu ou não? Ele não fez nada demais, ele matou poucas pessoas. Entende? É uma das coisas. Muitas pessoas hoje, que você conhece, não quer saber de Deus. Então, eu não vou ser o salvador da pátria. Não dá. Então, as pessoas não querem Deus. Elas querem as bênçãos de Deus, querem os milagres de Deus. Tanto é que eu conheci muitas pessoas, por exemplo, no leito do hospital, que estavam firmes ali. Saíram dali, acabou, morreu o assunto. Não quero nem saber. E quantas vezes eu já ouvi, olha, não quero saber de igreja, não quero saber de nada. Porque já está curada, já está bem, já está tranquilo. Então acontece. O meu justo vai viver pela fé. Deus falando. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, você inclui no nós? Amém? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Não estou dizendo isso, é praga de alguém, é maldição de alguém. Não é isso. A pessoa mesmo se destrói. Porque ela não quer viver na presença de Deus. Então ela vai se autodestruindo, na verdade. Mas nós somos dos que creem e são salvos. Alguém pode pensar assim, mas o camarada agora é salvo, então ele vai sair pecando. O salvo não pensa assim, eu já falei. Ele não pensa dessa forma. Eu sou salvo, beleza, agora eu vou para o céu, vou. Então, demorou. Vamos bagunçar. Não pensa dessa forma. O salvo não pensa. Mas nós precisamos sim perseverar. A gente precisa estar sempre firme na doutrina, com Deus, com Cristo o tempo todo. Mas eu não posso retroceder. Porque a jornada é para frente, não é para trás. Jamais digas
O que diz Eclesiastes 7:10? Jamais diga: foram os dias passados melhores do que estes, porque não é sábio perguntar assim. Então não posso ficar falando que antigamente era bom, antigamente era assim. Meu irmão, vamos para frente. Já foi. O passado já foi. Por isso que está dizendo, não posso retroceder. Eu não posso ficar vivendo de passado. Eu preciso viver do presente, almejando o futuro, se Cristo não voltar e se eu não for para a glória. Então preciso estar avançando o tempo todo. Não adianta nada, antigamente era bom, antigamente. Não tem mais antigamente. Eu preciso fazer o novo acontecer. Então a nossa jornada é para frente. Por mais assustadora que possa parecer, eu não posso temer que Deus esteja diante de mim e não preparar o caminho para mim. Porque Deus prepara. E Deus prepara um caminho ao seu lado para ajudar na medida que nós avancemos na fé. Então a maior promessa que Deus pode aí nos mostrar é que Ele nunca vai nos abandonar. Deus está conosco o tempo todo. Ele nunca nos deixará. São palavras que a gente precisa estar entendendo isso. Sabe, em momentos de dificuldade eu preciso entender, pelo menos esse versículo. Deus não me abandona, Deus não me deixa. Então a confiança em Deus não deve ser condicionada às circunstâncias. Não posso fazer isso. Eu confio somente se tiver tudo ok. Eu confio em Deus se está tudo beleza. Não. Em momentos ruins também, eu preciso confiar, acreditar que independente, Deus é Deus. Deus é Deus. Nem nas experiências ou emoções momentâneas que nós vivemos, né? Nós somos seres emotivos, obviamente, mas deve ser baseada na palavra de Deus e firmada através da fé em Cristo Jesus. E assim a gente vai vivendo no sobrenatural, vendo os milagres de Deus acontecendo, pequenos milagres, tá? Pequenos começos, pequenos recomeços, e nós vamos subindo de fé em fé. Olha só o que diz Salmo 9:10, no último versículo. Os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Então, se eu estou buscando a Deus, se há pessoas buscando a Deus, Deus não vai abandonar. Deus não abandona. Tem muitos versículos na Bíblia que falam sobre isso. Deus não vai te abandonar. Por mais que a situação está complicada, por mais que às vezes eu não estou vendo uma luz, Deus está conosco. Deus está trabalhando. Amanhã, Deus vai estar comigo. Sexta-feira, Deus vai estar da mesma forma. E até o fim dos tempos. Como está lá nos Evangelhos. Até o final dos tempos, Deus está conosco. Amém? Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Então, não retroceda de forma alguma. E continue na tua jornada cristã. Continue na tua jornada de fé. Você vai ver que Deus vai recompensando a tua vida. E faça também, porque nós vamos ter, né, nós falamos dias atrás, sobre recompensas, sobre coroas, sobre galardões, nós vamos ter. Mas eu preciso agir como cristão. Feche seus olhos nessa hora. Vamos orar ao Pai. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, obrigado por essa palavra. Obrigado, a Deus, pelos louvores que entoamos a Ti, ó Pai. Obrigado por vidas que estão aqui nessa noite, ó Deus, aquelas que estão nos assistindo. Abençoe, ó Deus, que em nome de Jesus possamos viver, ó Pai, no sobrenatural, vivendo sempre pela fé, ó Deus. Porque assim nós agradaremos o Senhor. Assim nós vamos satisfazer, ó Deus, os desejos do nosso coração, porque nós estamos agradando a Ti, estamos confiando no Senhor, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, nos dê, ó Pai, cada vez mais ânimo, cada vez mais fortalecimento para continuar essa jornada, que muitas vezes tem sido uma jornada difícil, mas o Senhor está conosco, o Senhor está com cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Irmãos, pode se assentar por gentileza, nós vamos participar dessa hora, nesse momento, da ceia do Senhor. Se você puder abrir a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, gostaria de convidar os irmãos que irão nos ajudar aqui, na distribuição dos elementos, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 11.
A gente fala primeira, porque é uma epístola, tá? É uma carta. Então, é 1 Coríntios, 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, agora livros, aí é primeiro. Eu já falei uma vez sobre isso aqui, né? Mas às vezes a gente confunde, mas também não tem problema se falar errado, tá? 1 Crônicas, 1 Reis, 1 Samuel e assim vai. Porque é um livro. Então, aqui no caso, é uma epístola. Então, uma carta, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Amém? Diz assim: pois recebi do Senhor e que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Amém? Irmãos, às vezes nós falamos principalmente para os pais que têm seus filhos, porque é um momento que nós participamos da ceia, e quem participa da ceia é aquele que já creu em Cristo. E uma criança não entende. Então eu não posso comer a ceia dividindo com meu filho. Depois está aqui, o seu filho pode pegar à vontade, não tem problema, tá bom? Ele pode comer, porque senão fica com vontade, naturalmente. Então você pode pegar aqui, não tem problema nenhum. Mas nesse ato em que nós participamos da ceia, que fala sobre a comunhão, o pensar, né, em compartilhar o corpo e o sangue de Cristo simbolicamente, e se você é de outra igreja também, não tem problema, se você está em comunhão com o Senhor, em comunhão com seus irmãos, participe da ceia. Eu falei hoje de manhã, antigamente as igrejas no dia de ceia eram lotadas, e hoje parece que está mudando isso. Mas por quê? Porque muitas vezes eu não quero confessar o meu pecado, eu estou no meu pecadinho. Tem muito pecado que não tem nada a ver com ceia. Não tem nada a ver. São outras coisas. Eu vou confessar, mas tem coisa que nem pecado é e eu não tomo ceia. Então a gente precisa analisar a nossa vida e não a do colega, não a do meu esposo, da minha esposa, a minha vida. E assim a gente vai participar todos juntos, tá bom? Você vai receber o cálice, eu peço aos irmãos que entregue, e depois segure na tua mão o teu cálice, por gentileza. Se você deseja fazer o curso de integração, fale com a minha esposa. É muito bom para a gente entender a doutrina, a teologia, como nós pensamos. O Quilo do Amor, participe. Temos várias pessoas que a gente tem o hábito também de ajudar algumas pessoas que sempre necessitam, irmãos. Não é porque não tem como ter um emprego. Não dá. Não dá para ela ter um emprego. Já está muitas vezes incapacitada e não tem ajuda de ninguém, nem governamental. Então vamos ajudar, se você puder aí colocar um alarme no celular para a gente, porque muitas vezes a gente esquece, isso é natural. Mas vamos tentar dar uma lembradinha, tá bom? Se você puder nos ajudar nisso. Quarta-feira, nosso culto às 20 horas. Você é nosso convidado online. E nosso número da igreja não foi possível restaurar, eu falei domingo passado, mas o número é 1899632-4466. É o nosso canal de relacionamento aí, aqueles que necessitam de oração, de visitas, de alguma coisa, a gente está aí para servir a você, tá joia? Curta a nossa página do Face, Igreja Batista Esperança, de Araçatuba. Tem que colocar Araçatuba, porque senão aparece várias, né? Tem o Instagram também, YouTube, se você puder nos ajudar também nessa questão, ajuda outras pessoas. E quem puder também até compartilhar, porque ajuda outras pessoas também. A gente recebe mensagem de pessoas que estão fora, até do país. Nós já recebemos várias mensagens assim. E nossos cultos, às 9 da manhã e às 19 horas, em nome de Jesus, nós estaremos aqui. Amém?
Eu gostaria de convidar o irmão Edson para estar aqui à frente, para orar pelas famílias. Vamos colocar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada aí. Que Cristo esteja sempre sendo o teu consolo, o teu conforto, o teu guia, em nome de Jesus. Tá bom? E o irmão Edson vai orar pelas famílias, pela nova semana aí. Oremos. Louvado e engrandecido seja teu nome. Ó Deus amado, Deus bendito, em nome de Jesus, estamos aqui para agradecer-te, Senhor, por esta semana que está iniciando, pela tua bondade e pela tua misericórdia. E em nome de Jesus eu te peço, Pai, que as tuas mãos estejam estendidas sobre todos que aqui estão, Pai, abençoando sua semana, abençoando seus dias, abençoando seus lares, Senhor, e seu trabalho. Aqueles que aqui não estão também, tu sabes, ó Pai, estendei tuas mãos benditas, derramai da tua graça, da tua bondade e a tua misericórdia, Senhor. Que onde quer que todos que aqui estão, Senhor, estejam, que suas pisaduras sejam confirmadas com a tua palavra, que todos possam enxergar em seus rostos a luz bendita do teu Espírito Santo, ó Pai. E que embaixo das tuas asas potentes todos estejam protegidos nessa semana. Dai a todos, Senhor, uma semana de bênção, uma semana de graça, uma semana cheia da virtude do teu Espírito Santo, Pai. Abençoe a todas as famílias, a todos os lares, Senhor. Derramai da tua paz, da tua graça, da tua bondade, Senhor. E que a tua luz bendita possa resplandecer em cada lar, Senhor, em cada coração, em cada vida. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém e amém, Senhor. Obrigado, irmão Edson. Deus abençoe, tá? Irmãos, eu falei nessa manhã o que eu gostaria de reforçar. Eu gostaria de convocar os intercessores aí. Gosto de orar bastante. Ore pela igreja, ore por salvação de almas, pelo crescimento da igreja. Eu estou lendo um livro, chama Igrejas Sem Brilho. E nesse tempo que nós estamos vivendo, eu tenho identificado algumas coisas. E ele fala muito sobre a colmeia, que é as abelhas, porque ele liga muito ao reino animal. E uma colmeia, as abelhas, elas são muito organizadas, elas têm um propósito em comum. E que a igreja tem esse propósito em comum, que é Cristo, ganhar almas, que a igreja possa estar se envolvendo sempre com o objetivo em comum, com a finalidade correta. Que Deus nos dê graça para isso. Amém? Então esteja orando por isso, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Vai na paz do Senhor. Até mais.